Bom, quero meditar na palavra de Deus. Meu texto está no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu quero meditar com você nessa palavra. Primeira Reis, no capítulo 17, versículo 17. Eu quero o versículo 17. Eu quero abençoar essa palavra nesta noite. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Diga comigo assim: pressão. Diga pressão. A mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. Diga comigo, resposta. A vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Vou a bateria aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que a tua palavra continue orando. Senhor, eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente, em nosso coração. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor fale conosco. O Senhor libere sobre nós seu governo, sua sabedoria, seu milagre, sua graça. E eu te peço, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor fale com cada um dos teus filhos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, enquanto eu estiver pregando, fale com eles, libera sobre eles o teu governo, sua soberania, sua graça, seu poder. Senhor, eu oro com ações de graças em nome de Jesus, amém. O meu título para esta noite é: Deus nunca falha. Vamos dizer todos juntos? Deus nunca falha. Amados, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, o homem que está nesse processo de caminhar com Deus e de ser boca profética de Deus é Elias. Claro que quando a gente fala de Elias, nós estamos falando de alguém com um nível de fé que está no estágio mais alto. Não é uma pessoa com uma fé natural, e não é uma pessoa com uma fé apenas inteligente, mas é alguém com um padrão de fé para o sobrenatural. Elias operava nesse nível de fé sempre, sempre, sempre. Para você que já está caminhando conosco, eu já ministrei diversas vezes sobre isso, sobre essa questão de a gente ter uma fé natural ou da gente ter uma fé espiritual. E você sabe que apenas um pouquinho de fé é o suficiente já para andar sobre as águas. Você não precisa ter uma grande fé para andar sobre as águas.
uma pequena fé já é o suficiente para andar sobre as águas, desde que ela esteja funcionando, porque a fé precisa ser prática, ela precisa ser colocada em ação. Dizer eu tenho fé no coração, mas não agir, não resolve o problema. É necessário ter fé no coração, mas é necessário agir para que Deus se mova em seu favor. Eu quero falar de Elias nesta noite, sobre esse padrão de fé que está operando nele, porque Elias está revoltado com o comportamento da nação de Israel, principalmente com o comportamento do rei de Israel. Então ele vai e ele libera uma palavra declarando que não haveria chuva nos próximos anos, declarando que não cairia orvalho e que Deus não faria isso enquanto ele não liberasse a palavra dele na terra. Então ele era alguém muito ousado, ele confiava plenamente em Deus, a fé dele estava funcionando num nível máximo, num nível de fé para o impossível. Mas mesmo as pessoas que estão operando nesse nível de fé para o impossível, elas não estão isentas de problemas. Deus é um Deus que nunca falha, e Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Jesus disse que nessa dimensão, ainda que tudo esteja funcionando bem para você, por alguma razão que você desconhece, virá algum pouco de mal no meio do sistema, e tem hora que você vai tentar encontrar de onde está vindo o mal, e você não consegue achar de onde está vindo o mal. Mas tem hora que você ora e é nítido e claro que você descobre de onde está vindo o mal, e você, é claro que você não é bobo, você vai lá e repreende o mal e o mal sai. Mas tem horas que as coisas não são assim tão respondidas, tão claras. Por quê? Porque nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que estamos vendo, nós andamos por aquilo que nós acreditamos. Andar por aquilo que você vê é uma coisa, andar por aquilo que você acredita é outra coisa. E Deus nos chamou para andar por aquilo que acreditamos. Elias então estabelece que não haveria chuva, que não haveria orvalho. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. E o escritor do Novo Testamento, Tiago, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que não chovesse, e não choveu, e depois ele orou para que chovesse, e então choveu. Então ele chama-nos a atenção dizendo que muito vale a súplica do justo nos seus efeitos. Muito vale a súplica do justo nos seus efeitos. A oração de um justo é eficaz, é poderosa. E nós precisamos nos posicionar como justos diante das pressões que a vida nos oferece. E é interessante que Elias libera essa palavra e não cai orvalho, não cai chuva. E a palavra do Senhor vem a Elias e disse: Elias, sai daqui e vai para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e lá você beberá do riacho, e eu já ordenei aos corvos para te sustentar. Quando se é dirigido por Deus, Deus coloca a sua palavra sobre nós, mas Deus também coloca a sua instrução sobre nós. Deus usa Elias para liberar uma palavra sobre a nação por causa dos pecados da nação, mas Deus também libera uma palavra específica para Elias. Esse ponto é muito importante, porque tem pessoas que elas sabem liberar palavras para os outros, mas ela não sabe receber instrução para si mesmo. E na nossa caminhada com Deus, nós precisamos ser boca profética para a vida dos outros, mas precisamos também saber receber instruções específicas para nós.
Quantos estão me entendendo? Digo amém. Em determinado momento, Deus vai te usar para liberar uma palavra na vida de uma pessoa, na vida de uma nação, na vida de uma empresa, na vida de um negócio. Mas espere, porque a instrução de Deus virá para você, para os seus próprios passos, para os seus próprios caminhos, para as suas próprias etapas, para as suas novas etapas. Talvez você está aqui nesta noite e você está esperando uma nova etapa. Talvez você está esperando um novo passo. Eu quero te assegurar que Deus nunca falha. Deus sempre dá orientação específica, direta para os seus filhos. Às vezes a direção e a palavra que Deus dá não faz muito sentido para nós, e muitos de nós questionamos essa palavra, principalmente para Elias. Elias, ele recebe uma palavra da parte de Deus, e Deus disse: olha, vai para o riacho, para a beira do riacho, você vai beber da água do riacho, e eu ordenei aos corvos para te sustentar. Diz a Bíblia que os corvos traziam pão com carne de manhã e pão com carne à tarde. Nunca falhou, de manhã e de tarde tinha pão com carne para Elias. Pastor, mas qual foi o meio que Deus usou? Os corvos. Pastor, por que Deus não usou o papagaio? Não faço a menor ideia. Mas nós queremos questionar tudo, não é verdade? Então nesta noite eu quero trazer uma palavra para você. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Mas pare de questionar tudo. Pare de questionar tudo. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Se Ele quiser usar o corvo, Ele usa o corvo. Se Ele quiser usar o papagaio, Ele usa o papagaio. Se Ele quiser usar a águia, Ele usa a águia. Ele usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele determinar, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas Ele nunca falha. De manhã e de tarde tinha pão para Elias, tinha comida para Elias, tinha água para ele beber, tinha direção de Deus para ele. Deus ordenou que ele ficasse lá no ribeiro, porque alguém queria matá-lo. Era uma direção específica. Se ele não tivesse ido para o riacho, para lá para o ribeiro de Querite, provavelmente teria sido morto. Quem não segue a instrução de Deus morre. Você precisa seguir a instrução de Deus. Na instrução de Deus há vida, há milagres, há bênção para você. Deus nunca falha. Mas nós precisamos seguir a instrução de Deus. Elias está lá, mas só que a chuva não estava caindo, porque Elias havia profetizado que era 3 anos e 6 meses. Então tinha muito tempo pela frente. Com a falta de chuva, o ribeiro secou. Então a palavra do Senhor vem a Elias e diz para Elias: assim que o ribeiro seca, Deus dá a Elias uma nova direção. Deus disse: olha, vai para a viúva de Serepta de Sidom, porque eu ordenei que ela te sustente. Deus dá uma nova direção assim que aquela fonte seca. Irmãos, Deus nunca falha. Quando uma porta se fecha, Deus abre uma outra porta. Quando um negócio dá errado, Deus abre um outro negócio. Queridos, Deus sempre tem uma porta aberta para nós. Deus sempre tem um caminho traçado para nós. Deus nunca falha, Ele nunca nos abandona. Nós somos guardados por Ele, protegidos por Ele. Ele tem uma estratégia. Mas é interessante que Deus envia Elias, a viúva de Serepta de Sidom. E quando ele chega lá, a viúva ela tem problema. Eu gostaria muito de pregar para você nesta noite que se você fosse fiel ao Senhor, seus problemas acabariam. Mas essa pregação não seria verdade. Eu quero dizer para você uma coisa: ainda que você seja 100% fiel ao Senhor, você terá problema. Ainda que você tenha bastante dinheiro, aí talvez você terá ainda muito mais problema. Pastor, então o que fazer? Nós não servimos a Deus porque a gente tem problema. Nós servimos a Deus porque Ele é o único Salvador, o único Redentor, o único Rei sobre a terra. Nós servimos a Deus porque nós somos imagem e semelhança dEle. Nós queremos parecer com Ele. Nós queremos amá-lo todos os dias da nossa vida. Nós servimos a Deus porque Ele é a nossa única fonte de água viva. Ele é o único que não falha. O governo falha, a polícia falha, a medicina falha, os remédios falham, mas Deus nunca falha.
nós servimos a Ele por paixão, por amor, por gratidão, porque nele você pode esperar qualquer hora, ao amanhecer, de madrugada, qualquer hora que você bater a porta, Ele nunca falha. Ele está para você 24 horas por dia. 24 horas por dia. Quem pode estar disponível para você 24 horas por dia? Ninguém, nem um ser humano. Nem a pessoa que mais te ama pode estar disponível para você 24 horas por dia. Só que Deus está disponível para você 24 horas por dia. De madrugada você pode ir a Ele, de manhã cedo você pode ir a Ele, ao meio-dia você pode ir a Ele, qualquer hora você pode ir a Ele e dizer: Senhor, Tu és a minha fonte que me sacia, que me dirige, que me orienta. Todas as vezes que você precisar de direção, direção é um direito dos filhos. Todo filho tem o direito de ser dirigido por seu pai, e se Deus é o seu pai e você tem direito à direção, você pode ir a Deus e reivindicar. Não precisa pedir, pode reivindicar e dizer: Deus, eu sou teu filho, eu preciso de direção para cá que estou empreendendo, fala comigo, Senhor. Deus vai falar. Ele nunca falha. Ele nunca falha. E então Deus vem e Deus faz um milagre tremendo na vida da viúva, porque a viúva tinha alguns problemas. Eu não vou pregar sobre essa parte do texto, mas eu quero dizer que Deus usa a viúva, e a viúva ali recebe a multiplicação do azeite, recebe a multiplicação da farinha, e eles passam muitos anos comendo e sendo supridos por Deus. Mas na nossa caminhada com Deus, sempre haverá pressão. Sempre haverá pressão. É um grande mistério essa questão da pressão que Deus coloca sobre nós. Elias está bem, tem comida em casa, tem água em casa, tem azeite na botija, tem farinha na panela, estava jorrando todo dia. Só que de uma hora para outra o filho da viúva adoece, vai piorando. Eu imagino Elias olhando aquela cena e diz: Deus, você não vai fazer uma intervenção nesse negócio não? E diz a Bíblia que chega uma hora que o menino morre, e a mulher fica uma fera. Contra quem? Contra Elias. E ela diz assim: homem de Deus, você vieste aqui para me lembrar dos meus pecados da juventude, matando o meu filho. Elias também sente pressão, e a pressão vem absurdamente sobre ele. Porque Deus trabalha esse processo da pressão, e nós muitas vezes somos pressionados de todos os lados. Somos pressionados de todos os lados, e parece que a gente está sem saída. Eu não sei porque Deus deixa você sem saída, Deus me deixa sem saída. E a mulher vem para Elias e diz: aqui está o meu filho, ele estava vivo, agora ele está morto. E Elias agora tem um menino morto nas suas mãos. Nesta noite, Deus te trouxe aqui, porque se houver na sua vida alguma área que esteja morta, essa será a senha, esse será o caminho para você alcançar o milagre hoje. Pastor, não tem nenhuma área da minha vida que está precisando de vida. Então está tudo bem, então não é para você essa pregação. Mas se tem uma área da sua vida onde há morte, então Deus quer entrar nessa área onde há morte. Deus quer operar nessa área onde há morte. Deus quer fazer intervenção nessa área onde há morte. Deus quer fazer um milagre nessa área onde há morte. E então vai aí a minha pregação para você, para te ajudar. Elias se sente deveras pressionado por todos os lados. E a Bíblia diz que Elias faz uma coisa. Ele diz para a mulher: dá-me um teu filho.
Elias exerce um papel importantíssimo, porque quando nós somos pressionados, nós podemos ter tendência para a negação. Nós podemos pegar o problema e dizer assim: olha, não, esse problema não existe. O seu cartão de crédito já estourou, já está tudo arrebentado, e você fala: não, não existe, no próximo mês vai dar tudo certo, já está tudo arrebentado, já tem morte, já está tudo ruim lá, e você fala: não, eu vou sair dessa. O seu casamento está no fundo do poço, e você fala: não, mas todo mundo tem problema no casamento também, isso é assim mesmo, esse negócio nunca dá certo. Você nega. Elias, há uma coisa muito interessante aqui: Elias não nega o problema. Elias não foge do problema. Elias abraça o problema. Eu sei que você não está gostando dessa parte, porque nós não gostamos de abraçar o problema. Mas Elias abraça o problema. Ele pega o menino e coloca nos braços. A Bíblia diz que ele sobe para o quarto com o menino nos braços. Nesta noite eu quero que você junte todas as forças que você tem e pegue aquilo na sua vida onde há morte, para você apresentar ao Senhor no lugar certo. Ali havia um quarto de profeta, um lugar onde Elias orava. Ali havia uma cama, e a Bíblia diz que Elias coloca o menino sobre a cama, deita o menino sobre a sua cama, e Elias vai orar ao Senhor, e ele está sentindo uma pressão avassaladora. Ele diz: Deus, o que é que está acontecendo? Até contra esta mulher que está me alimentando, o Senhor vem e mata o seu filho. Claro que é uma oração de alguém que está debaixo de pressão. Ele não estava entendendo. O texto não diz que foi Deus que matou a criança. A Bíblia diz que a criança adoeceu e a criança morreu. O texto não diz que foi Deus. E você sabe que qualquer pessoa que está na terra pode adoecer e pode morrer, não é verdade? Pode ser uma causa natural, pode ser um problema comum. Nós não sabemos, o texto não diz, mas o texto não diz que foi Deus. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: Deus nunca, absolutamente nunca será a causa dos seus problemas. Nunca, absolutamente nunca será a causa dos seus problemas. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é porque a mentalidade do escritor, a mentalidade profética, os céus proféticos dos tempos de Elias acreditava que tudo que era bom ou ruim vinha lá do céu. Mas no Novo Testamento, essa etapa já passou. Tiago diz que dos céus não vem coisa ruim. Tiago diz que dos céus vem luz, do céu vem graça, do céu vem misericórdia, dos céus vem bênção. Então nós já evoluímos para um outro nível de entendimento. Nós sabemos que não foi Deus quem matou essa criança, e nós sabemos que não é Deus a causa dos males que acontecem na nossa família, que acontece no nosso casamento, que acontece na nossa vida financeira. Não é Deus, porque a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo e que Ele nunca falha. Então nós podemos romper com essa mentalidade de credenciar ou de acreditar a Deus os males que vêm sobre nós, porque Deus não pode ser governado pelo mal. Ele é bom o tempo todo. Então Elias não responde nada para esta mulher. A Bíblia diz que ele pega a criança e ele vai a Deus, e a Bíblia diz que Elias clama a Deus. O que Elias faz? Clama a Deus. Quando nós temos um problema, o que nós temos que fazer? Abraçar com o problema e clamar a Deus pelo problema. Agora o problema que Elias tem é uma criança que está morta. Do ponto de vista humano, não haveria salvação, não haveria saída, não haveria um outro jeito de se resolver. E a Bíblia diz que Elias vai e ora ao Senhor. E a Bíblia diz que Elias diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. E diz-nos o texto sagrado: então clamou ao Senhor: meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. Aqui há um segredo de como nós temos que orar. As coisas estão indo mal e você não quer que termine daquele jeito, você ora ao contrário então. Amém? Amém?
Ali havia morte. Elias não queria a morte, então ele ora para que a vida volte. Amém? Então tem alguma coisa do seu corpo, alguma parte do seu corpo que está doente, você ora e diz em nome de Jesus, joelho, você fica curado. Amém? A vida financeira está mal, então você olha, vida financeira em nome de Jesus, volte a ficar boa. Você estabelece. Elias então ora ao Senhor, ele diz, Deus, faz voltar, Senhor. Agora a Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Isso mostra para nós que a oração não é feita apenas uma vez, mas que ela é feita muitas vezes. Até um homem como Elias precisou orar por uma causa muitas vezes, não uma vez. Às vezes nós fazemos uma única oração e nós já achamos que já está resolvido. Não está resolvido, você precisa orar. E há um princípio aqui, Elias pega a criança nos braços, ou seja, ele pega o problema para si, ele toma conta do problema. Ali havia morte, mas ele não aceita o estado da morte. E a Bíblia diz que Elias clamou ao Senhor, e então Deus, que é o Deus que nunca falha, fez com que o menino voltasse à vida. O menino voltou à vida, e agora Elias pega o menino e vai levar a mãe. E a mãe recebe o menino vivo. Ele recebeu algo morto e ele trouxe de volta algo vivo. Algo vivo. O que eu quero dizer para você é que o problema gera muita pressão, mas nós não funcionamos de outro jeito, sem pressão. Por que, pastor, a gente está sempre com pressão, sempre tem pressão de um lado ou de outro? Porque você não funciona sem pressão. Sem pressão você relaxa, sem pressão você não se consagra, sem pressão você não funciona. Então Deus, em sua infinita misericórdia, Ele estabelece o máximo de pressão. Sabe por quê? Porque Deus quer levar você a um nível de depender dEle. Porque Deus sabe que se você for por qualquer outro caminho, vai dar tudo errado. Tem um monte de gente com dinheiro na conta e com o casamento destruído. Tem um monte de gente com dinheiro na conta e com a saúde destruída. Tem um monte de gente que tudo era para estar mil maravilha, mas está no fundo do poço, está usando drogas, está se prostituindo, está indo para tantos caminhos nefastos e destruidores. Sabe por quê? Porque eles não aceitam caminhar com Deus. Pastor, mas e quem caminha com Deus? Está sempre com pressão. Por quê? Porque Deus quer uma única coisa. Deus quer que nós saibamos que Ele é o único que pode liberar a vida. Ele é o único que pode liberar a vida. Sabe o que acontece, irmãos? Ainda que a sua vida entre num novo nível, e que você tenha muitos recursos, e que você tenha muito dinheiro, e que você tenha muitos bens, bens não é vida, dinheiro não é vida, sucesso não é vida. Ainda que tudo esteja mil maravilhas, ainda que tudo esteja indo bem com você, mas ainda assim você não terá vida. Você só terá vida se você voltar para o Deus vivo, se você servir ao Deus vivo, se você amar o Deus vivo. Pastor, mas tem que ser assim tão difícil nesse processo? Não, às vezes não é assim tão difícil. Depende do chamado, depende da vocação, depende do propósito que Deus tem. Às vezes não é assim tão difícil. No entanto, a vida que é vida, só é vida na pessoa vida, que é Jesus, o Filho de Deus. E essa vida só se encontra dependendo exclusivamente de Deus. O que a mulher vai dizer para Elias? Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. O que nós precisamos, não apenas cantar, irmãos, não apenas pregar, mas nós precisamos que a palavra de Deus seja verdade para nós e na nossa boca. E quando liberarmos a palavra de Deus, ela seja verdade. Porque o mundo em que nós vivemos está sendo destruído, porque o que há no mundo é concupiscência dos olhos, soberba da vida,
O que há no mundo é mentira, é engano, malícia, fingimento. Mas Deus estabeleceu um povo, e Deus tem esse povo como referência, e Deus quer que esse povo seja a verdade, que a palavra de Deus na sua boca seja a verdade, e quando você liberar a palavra de Deus, ela seja a verdade. Pastor, mas de que maneira eu vou chegar lá? Infelizmente, você não chega lá sem pressão. Aí vem pressão no trabalho, aí vem pressão nos problemas familiares, aí vem pressão no trânsito, pressão, pressão, pressão. Porque Deus está refinando o azeite, refinando o azeite, refinando o azeite. A maioria das pessoas abandona os problemas. Elias abraça com o problema. Sabe por quê? Elias sabe que Deus nunca falha. Não falhou na chuva, não falhou quando precisou enviar o pão lá perto do ribeiro, não falhou quando os corvos chegaram, não falhou na multiplicação do azeite, não falhou, na multiplicação da farinha, não falhou quando ele clamou. Deus nunca falha, absolutamente nunca falha. Mas pastor, não podia ser assim sem pressão? Não, não pode ser, porque sem pressão seu sistema não funciona. Então quando houver muita pressão, você já sabe o que tem que fazer. Abraça o problema e corre para a presença de Deus. E aí você observa para onde estão indo as coisas. Está tendo morte? Tá. Então não é morte que eu quero vida. Então você estabelece vida. A Bíblia diz que Deus ouviu Elias. É um sinal de que Deus vai te ouvir. Pastor, mas por que é tão difícil? Na verdade, é mais fácil do que o que se parece, porque nós não conseguimos realizar milagres. Nós não temos poder nenhum para fazer nenhum milagre. Mas ao longo da minha vida eu tenho visto centenas de milagres, dezenas de milagres. Eu tenho visto muitos milagres. Principalmente, irmãos, uma das coisas que mais me impressiona na caminhada com Deus é o milagre da direção. É impressionante quando você apenas pensa uma coisa e não falou para ninguém, e não contou a ninguém, e de repente você recebe do céu uma direção dizendo: não é esse o caminho. Você não falou com ninguém, você não contou para ninguém, você apenas pensou naquilo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus tremendo. Ele sabe até os seus pensamentos, Ele lê até os seus pensamentos, Ele te conhece como ninguém conhece. Nesta noite eu quero te convidar a entregar toda a pressão que você está sentindo, todo o fardo que você está carregando, ao Deus que nunca falha, ao Deus de Elias. Talvez um dia a gente consiga chegar a esse padrão, e eu estou orando a Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fiquei impressionado com esse texto. A mulher já tinha recebido muitos milagres de Deus, ela já tinha recebido muitos milagres de Deus, mas agora ela tem um milagre diferente. Ela diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Eu estou sempre orando para que esse texto aconteça na minha vida e aconteça na sua vida. Aconteça na minha vida e aconteça na sua vida. Que a palavra do Senhor na sua boca seja a verdade. E quando você falar, Deus possa ir junto com a sua palavra. Se coloque de pé. Eu creio que a pressão é para extrair aquilo de nós que a gente não precisa.
A pressão é para arrancar de nós aquilo que a gente ainda tem que deixar para trás e não consegue. E Deus sabe que a gente tem que deixar para trás, mas a gente não consegue. Então Deus nos aperta. Deus nos aperta. E então nós sabemos que Ele nunca falha. Quando o lugar que havia morte, agora tem vida. Aquilo que era para dar tudo errado, então começa a dar certo. Aí você pode celebrar ao Senhor. Você pode adorar a Deus. Eu quero orar por você hoje. Entrega a Deus toda a pressão que você está sentindo. Entrega a Deus todo o medo que você está sentindo. Não desista. Deus nunca falha. Nunca. Absolutamente nunca. Nunca falha. O Espírito Santo está me mostrando uma pessoa que está sofrendo uma forte pressão lá no ambiente do seu trabalho. Parece que você vai ser esmagado lá no seu trabalho. Nesse lugar da pressão é o lugar onde Deus vai te honrar. Nesse lugar da pressão aí é o lugar onde Deus vai te honrar. A vida vai nascer ali naquele lugar da pressão. Elias era alguém muito sozinho. A única pessoa que ele tem agora é a viúva. E a viúva está com raiva dele. Isso gera pressão nele. Mas Deus muda o conceito dela, porque o milagre chegou. Lá no seu trabalho você enfrenta muita pressão, então ali é o lugar do milagre. Tem uma obra a ser feita ali. Quando você está exercendo o seu chamado, muita pressão. No momento que você está vendo muita pressão, então ali é o lugar da sua expansão, lugar do seu crescimento. Sem pressão não funciona. Eu quero orar por você. Se essa palavra tocou seu coração, e você quer colocar diante de Deus hoje tudo aquilo que está te pressionando, sai do seu lugar e vem aqui no altar que eu quero orar por você.